Fala galera do Timão, beleza? O Corinthians vence o Grêmio nos pênaltis e nitidamente eu tô feliz demais. Hugo Souza, cara, esse goleiro do Corinthians é o maior destaque do jogo, tá? E a gente vai falar disso agora. Se inscreva no canal, deixa seu like, tem mais. Tem jogador chegando para assinar e ser anunciado como novo reforço do Corinthians. Bora para as últimas do Timão e esse pós-jogo de Corinthians e Grêmio. Galera, vou falar um negócio aqui para vocês. A proposta do Ramon Dias era nitidamente para entrar no jogo e se defender. Isso ficou muito claro. Claro, pela deficiência do elenco, deficiência um pouco técnica também, falta de jogadores, o Ramon Dias claramente entrou para se defender. E foi isso que foi feito. O Corinthians não conseguiu produzir praticamente o primeiro tempo inteiro. O Corinthians não teve uma bola praticamente no gol em todo o primeiro tempo. O Grêmio começou a se destacar após aos 27 minutos, quando o Kaká faz uma falta no Soteldo e toma amarelo, e aí o Grêmio começa a criar oportunidades, e aí o Grêmio começa a avançar aos 27 minutos, porque antes disso o jogo fica truncado demais, o Corinthians não produz, o Grêmio não produz, mas após os 27 minutos começa a dar Grêmio, tá? O Corinthians aguenta pressão, o Hugo Souza faz uma defesa aos 27 minutos, e essa é a primeira defesa importante do Hugo, que vai nas costas do Félix Torres, que, vamos falar aqui, hein? O Félix Torres tá vacilando demais, cara. Tá errando muito, cara. Olha, de verdade, esse cara tá sendo uma enganação aqui no Corinthians, cara. Eu não sei, cara, de verdade. Será que foi uma boa contratação? O cara chegou superestimado, zagueiro de seleção equatoriana e tudo mais. E, cara, até agora ele não mostrou para o que veio no Corinthians. Incrível, cara. E aí teve uma outra bola também no Félix Torres, que, cara, ele deu um vacilo tão grande também que quase saiu o gol do Corinthians, em erro individual do Félix Torres. Mas bora lá, né, galera? O Hugo Souza fez duas grandes defesas importantes durante o jogo, e aí no segundo tempo, o Grêmio começou a impor o jogo. O Ramon Dias coloca dentro de campo, tira o Coronado, né? E coloca mais um volante. Aí fica nítido que o Corinthians realmente tá indo para se defender, claramente, porque ele tira a criação do time, que é o Coronado, cara. É o que mais cria ali. E aí ele tira essa criação do time, fica o Romero lá na frente, isolado, obviamente, sem fazer praticamente nada, porque ele é um pouco lento, né? Poderia até ter colocado o Wesley e tudo mais, mas não foi feito isso, e aí o Corinthians ficou naquela se defendendo. Aí daqui a pouco ele coloca o André Ramalho também, né? Tira o lateral esquerdo, o Matheus Bidu, se eu não me engano, né? Para a entrada do Garro, né? E aí entra a criação do Corinthians no segundo tempo, bem ali no finalzinho. Mas durante o segundo tempo, o Grêmio tenta agredir o Corinthians, cria algumas oportunidades, mas por incrível que pareça, o Corinthians aproveita algumas oportunidades que tem e aí começa a atacar o Grêmio em contra-ataque e quase, por algumas vezes. E aí tem a bola do jogo que o Garro deixa pro Matheus Araújo, lança no pé do cara e ele, nervoso, não consegue concluir para gol. O Garro é extremamente diferente nesse time do Corinthians. Mas enfim, o Corinthians não conseguiu aproveitar as oportunidades que tinha, mas nitidamente, cara, o Corinthians entrou para se defender e levar para os pênaltis, tá? Obviamente, priorizando o brasileiro e tudo mais. Galera, eu vou deixar algo claro aqui. Eu não gosto desse estilo de jogo. Eu não gosto dessa forma de jogo. Mas é compreensível pelo elenco que o Corinthians tem. O Corinthians não tem um elenco bom, cara. É um elenco enxuto. Precisa ainda de peças, precisa de laterais, principalmente do centroavante, que o Corinthians não tem, tá? Então, assim, foi compreensível a questão da estratégia do Ramon Dias, mas que se também perde, estaria agora sendo criticado, entende? Então, assim, foi um jogo bom do Corinthians? Não, não foi um jogo bom. Foi um jogo ruim do Corinthians? Não, também não foi um jogo ruim, porque aquilo que se propôs o Corinthians a fazer, ele fez dentro de campo, apesar de alguns erros individuais. Então, assim, o Corinthians conseguiu cumprir a sua missão lá no Couto Pereira, que era sair com a vitória. E foi o que aconteceu com o maior destaque da partida, que é o Hugo Souza. Tem um outro destaque que eu quero deixar bem claro, um jogador que vem sendo muito criticado, é banco, cara, é o Matheus Bidu. Hoje o Matheus Bidu entrou dentro de campo, cara, e não comprometeu, jogou muito bem, cara, jogou muito bem, parabéns pelo Matheus Bidu aí, é um menino que é muito criticado, mas que hoje deu conta do recado defensivamente, então é isso. E aí,
Chega os pênaltis, e aí quem cresce no gol? Hugo Souza, o monstro, que já tinha feito 2 defesas importantes durante o jogo. O cara pega um pênalti. Edenilson erra, tudo mais, mas o cara pega um pênalti, cresce, e aí praticamente dá a vitória do Corinthians nesse jogo importante. E o Hugo Souza chega no Corinthians, as pessoas desconfiam, e aí, será que dá certo? Será que não dá? E aí o cara chega quietinho, vai ser o primeiro jogo com a camisa do Corinthians, ainda assim com muita desconfiança. E aí o cara faz uma partida boa, faz uma segunda partida boa, uma terceira. Vou falar um negócio pra vocês, desde que o Hugo estreou pelo Corinthians, em todos os jogos, o Hugo vai bem no gol do Corinthians. O Hugo é simplesmente o guardador de redes do Corinthians hoje. Não é fácil substituir, talvez, e acredito eu e na minha opinião, o maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio. E o Hugo chegou e tá dando conta desse recado. Carlos Miguel foi embora, o Hugo chegou e tá dando conta desse recado. E assim, foi um reforço importante do Corinthians, um dos maiores até agora. Reforço importante do Corinthians, ao lado de Garro, André Ramalho, Alex Santana e também a vinda do técnico Ramon Dias. Cara, que goleiro tá sendo o Hugo no Corinthians. E o Corinthians consegue vencer o Grêmio no Couto Pereira e passa para a próxima fase. E aí, eu tenho uma informação agora falando de reforços, né? Saiu uma informação de que o Thales Magno já está no Brasil, vai assinar com o Corinthians e nos próximos dias ou nas próximas horas será o novo reforço do Corinthians. Ponta que vem suprir a necessidade do Corinthians no canto esquerdo, já que tem alguns jogadores que não estão dando conta, vulgo Wesley, né? E o Corinthians também precisa de um outro ponta na ponta direita, né? E o Corinthians está no mercado também atrás de um atacante. São setores que o Corinthians precisa se reforçar, mas o Thales Magno chega por 1 ano no Corinthians de empréstimo e o Corinthians vai também ter a opção de compra, pagando obviamente 15 milhões de reais no final, caso o Corinthians queira. Milhões de reais não, de dólares, tá? E aí o Hugo Souza passa a valer 85 milhões de reais, não é um jogador barato, mas obviamente o Corinthians vai ver o desempenho dele dentro de campo dele, então a gente vai observar o novo reforço do Corinthians chegando, tá? Nos próximos dias o Corinthians também pode ter novos reforços que estão chegando e a gente vai acompanhar tudo aqui no canal. O que você achou dessa vitória do Corinthians, do monstro Hugo Souza? Deixa seu comentário, seu like e a gente volta na próxima com mais notícias do Corinthians. Um grande abraço, até mais. Se inscreva no canal. Vai Corinthians!